Olá pessoal, eu sou a Jéssica Teodoro, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Garota Cinéfila. E para não ficar falando apenas nesse canal sobre filmes que eu assisti ou filmes que me indicaram, eu estou abrindo uma nova categoria aqui que é falar sobre o cinema em geral. Porque querendo ou não, os temas que eu selecionei, fiz uma listinha, são minhas dúvidas e dúvidas de vocês. Então eu me divirto muito correndo atrás, pesquisando, entendendo como funcionam as coisas para poder vir aqui e explicar para vocês. Então é muito legal. E o tema que eu escolhi para abrir essa nova categoria aqui no canal é falar sobre a distribuição de filmes. Certamente, assim como eu, você já deve ter ficado confuso e pensando muito como funciona a distribuição de filmes. É um universo muito longo e que envolve muita coisa. Por exemplo, aquele determinado filme que você achou que ia ficar um mês em cartaz porque não era tão bom, ficou muito tempo. E aquele filme que deveria ter ficado muito tempo, ficou pouco tempo. Existem muitas fases nesse processo de distribuição. Desde a concepção da ideia, quando alguém tem uma ideia ali para fazer um filme, até a última, que é a distribuição de filmes. Essa fase é a que vai fazer com que aquele filme seja conhecido e consumido pelo público. Dizem por aí que não é tão difícil fazer um filme quanto vê-lo distribuído, porque envolve muito tempo e muito dinheiro nesse processo todo. Então o distribuidor ele precisa ter certeza que ele vai ter um retorno daquilo, porque senão para ele não é válido investir. Existem grandes estúdios que têm sua própria distribuidora, porque fica muito mais fácil. Vai ficar mais fácil fazer um acordo de distribuição, vai ficar muito mais fácil a questão de dinheiro mesmo, a questão de lucro, a questão de comissão. A Disney, por exemplo, ela tem a sua própria distribuidora que se chama Buena Vista. Então todo esse negócio de como vai funcionar, de como vai ser lucro, fica muito mais fácil. Ainda tá confuso até para mim, vamos voltar lá do início para ver como funciona cada etapa desse processo desde a concepção da ideia. Alguém tem uma ideia para um filme, cria-se um esboço que é usado para promover o interesse pela ideia, um estúdio ou investidor independente decide comprar os direitos sobre o filme, profissionais se reúnem para fazer o filme, o roteirista, o produtor, o diretor, o elenco e a equipe técnica. O filme é finalizado e enviado ao estúdio. O estúdio faz um acordo de licenciamento com uma empresa de distribuição. A empresa de distribuição determina quantas cópias do filme devem ser feitas. A empresa de distribuição exibe o filme para os possíveis compradores, que são ninguém mais do que os cinemas. Os compradores negociam com a empresa de distribuição os filmes que desejam contratar, os termos deste contrato. As cópias são enviadas ao cinema poucos dias antes da estreia. O cinema exibe o filme durante um número específico de semanas que estão determinados num contrato. Você compra o ingresso e assiste o filme. E no fim do contrato, o cinema envia a cópia de volta à empresa de distribuição e realiza o pagamento do acordo. Existem filmes que mesmo que já tenham o seu direito comprado, eles nunca vão chegar a uma tela de cinema. Eles já são feitos com aquele intuito mesmo de já ser lançados diretamente em DVD ou para um canal de TV. Então, e também tem filmes que, por exemplo, os distribuidores não se interessam muito por N fatores e aí eles acabam sendo produzidos apenas para serem exibidos em mostras e festivais. Como você percebeu até aqui, esse processo é um processo muito longo até que um filme seja exibido lá na tela do cinema. Então, para o distribuidor, existem muitos fatores que ele considera como estratégia para decidir se ele vai querer distribuir um filme ou não. Os três principais são o público-alvo, os comentários e os protagonistas. Pensa comigo nesses três fatores. Os comentários. Antes de um filme chegar no cinema, todo mundo já sabe que ele tá para chegar. Opa! Todo mundo já sabe que ele já tá para chegar. Então, aquele engajamento de compartilhamento, de comentário, de tudo na rede social é muito grande. Então, as pessoas já ficam sabendo dos filmes muito antes. Então, para o distribuidor dar uma olhadinha lá nas redes sociais para saber o que as pessoas já estão achando daquele determinado filme é um fator primordial, porque aí vai despertar muito mais o interesse dele em distribuir aquele filme. Outro fator muito importante para os distribuidores é o apelo dos protagonistas. Por quê? Os protagonistas levam o público para o cinema também. Pensa no filme como Vingadores. Vingadores tem um elenco de primeira, gente. Isso leva muita gente para o cinema e o distribuidor também vai se interessar muito por esse tipo de filme que tem protagonistas bem conhecidos.
Outro fator muito importante também é o público-alvo daquele determinado filme. Pensa comigo, um filme adolescente. O público-alvo é enorme e é um público que vai dar resultado, que vai ter retorno para os distribuidores. Então, esses três pontos bem importantes o distribuidor leva em consideração na hora de contratar um filme para ser distribuído nas telinhas do cinema. Voltando nesse negócio de que tudo é um processo longo e envolve muito dinheiro, cada cópia que um distribuidor vai comprar é entre 1.500 e 2.000 dólares. Então, para ele saber onde ele vai distribuir é muito importante, porque ele vai ter que comprar uma cópia de um filme para cada um desses cinemas que ele decide exibir. Então, é um processo muito minucioso que deve ser feito para saber que se ele vai comprar aquela cópia cara, vai distribuir naquele cinema e se ele vai ter um retorno grande com aquela cópia que foi levada para lá. Há duas maneiras muito importantes de um cinema contratar um filme. Uma é a porcentagem e uma é um preço fechado. O preço fechado é quando o cinema paga um preço fixo por aquele determinado filme que foi exibido. E poucos cinemas hoje em dia usam essa forma de preço fechado. A maioria usa a porcentagem, que é uma porcentagem sobre a bilheteria, sobre cada venda de ingresso. Existem para o distribuidor e o cinema um modelo de negócios muito importantes que eu vou mostrar agora para vocês. O cinema negocia a quantidade de reembolso ou custo operacional com o distribuidor, é uma espécie de quantia fixa para cobrir as despesas básicas de cada semana. A porcentagem de divisão da bilheteria líquida é estabelecida e é o valor de cada bilheteria que resta depois da redução do reembolso da casa. A porcentagem de divisão da bilheteria bruta é estabelecida e a duração do contrato é estabelecida também, em geral, são 4 semanas. Gente, é muito incrível como esse universo funciona. Na verdade, poderia dar muito mais que apenas um vídeo curto. Poderia dar uma série de vídeos, assim, eu poder explicar um pouquinho a cada semana como funciona essas etapas mesmo, para ficar muito mais claro na mente de vocês e na minha também. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa nova categoria. Foi muito legal pesquisar, porque eu sempre tive dúvidas, mas eu sempre soube que envolvia muito dinheiro e, de fato, envolve um processo longo e muito dinheiro. Mas, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe lá nas redes sociais, divulgue meu canal para as pessoas conhecerem, vocês ajudam muito. Dê um like aqui embaixo, se inscrevam no canal e curta a página lá no Facebook da Garota Cinéfila. Gente, um beijo, obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima semana. Juliane, minha linda, demorou, mas chegou. A próxima semana o vídeo vai ser com os 3 filmes que você me indicou. Eu espero que você fique ansiosa. Beijos!